Democracia sob chantagem. Flávio Bolsonaro expõe o jogo da extrema-direita em só apoiar o candidato à presidência em 2026 que se comprometer a conseguir indulto e anistia a Jair Bolsonaro. Machonaria em crise. Pastor bolsonarista é acusado de desviar R$500 mil, enquanto pastores abandonam o movimento por falta de transparência. E mais, Jorginho Melo é detonado após sugerir a separação dos estados do Sul do restante do Brasil. Não é piada, é xenofobia disfarçada. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Em ameaça velada à democracia, o senador Flávio Bolsonaro expôs a moeda de troca da extrema-direita. Só terá apoio do ex-presidente em 2026 o candidato que topar bancar o indulto e garantir anistia a Jair Bolsonaro, mesmo diante de uma possível reação do STF. Eu acho que a condição para o Bolsonaro apoiar, se não tiver uma anistia, por isso estou falando, que a anistia é o remédio, é a saída honrosa para todo mundo neste momento ainda dá para fazer. Porque, vamos supor, aconteceu essa maluquice aí de condenar o Bolsonaro. Ele está inelegível, não vai disputar a eleição, ele vai ter que apoiar alguém. Ele não só vai querer apoiar alguém, né, que banque a anistia, ou que banque um indulto, como você falou, não sei qual seria o instrumento, né, a ser utilizado, mas que eles fossem cumpridos. Né, porque a gente tem que fazer uma análise de cenário também, que numa hipótese do presidente da República dar um indulto para o Bolsonaro, o PT vai entrar com um habeas corpus aqui no Supremo e é inconstitucional esse indulto, como o Supremo já fez. Então vai ter que ser alguém na presidência da República que tenha um comprometimento, eu não sei de que forma, de que isso seja cumprido. É uma hipótese muito ruim, porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. É tudo que ninguém quer. Usando a velha narrativa de perseguição, o plano de mirar nas instituições para blindar o bolsonarismo foi revelado. O senador declarou que a pauta de impeachment contra ministros será uma das principais da eleição. Se acontecer do Bolsonaro ser condenado, a gente não sabe qual vai ser a reação do povo, a gente não sabe qual vai ser a reação internacional. Tem coisas que não estão no nosso controle. Né? Então, acho que é muito ruim eles insistirem por esse caminho, porque aí a confusão vai se estender por muito mais tempo. A pauta de impeachment de ministro supremo vai ser, talvez, uma das principais na eleição de 2026, o que é ruim para o Supremo. Machonaria no vermelho. Ex-líderes acusam pastor bolsonarista de desviar dinheiro de eventos, rifas e doações. O pastor Anderson Silva, conhecido por dizer que fez uma oração pedindo para que Deus arrebentasse a mandíbula do presidente Lula, está sendo acusado de desviar R$500 mil da machonaria, movimento de masculinidade cristã da América Latina. Segundo ex-líderes, o dinheiro vinha de eventos, cursos, rifas e doações, mas mesmo assim houve atrasos em salários, contas e até ordens de despejo. Inclusive, 18 pastores deixaram a entidade por falta de transparência nas movimentações financeiras. Ex-líderes alegam que Anderson Silva vem violando os princípios da instituição. Em 2023, durante um podcast, o pastor defendeu que os evangélicos orassem para matar seus inimigos, citando diretamente o presidente Lula e ministros do STF, ao lado de Nicolas Ferreira. Então, assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos, quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Sabe? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Desde 2018, Anderson Silva tem usado sua posição de liderança religiosa como palanque político para defender Jair Bolsonaro e a agenda da direita cristã conservadora. Também já fez campanha contra direitos LGBTQIA+, promoveu pautas antifeministas e não poupou ataques a outras lideranças religiosas que discordaram de suas ideias. Governador gera polêmica ao falar em passar a trena no Brasil e fazer o país do Sul. O governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, causou polêmica ao sugerir a separação dos estados do Sul do restante do Brasil, reforçando o flerte da extrema-direita com ideias separatistas. Tem Sul, tá conosco, né? Vamos fazer o país do Sul aqui. Daqui um pouco nós chegamos lá, né? Tem 2 candidatos a presidente da República aqui, né? Pode ser que daqui um pouco vire... Daqui um pouco, se o negócio não funcionar muito bem lá para cima, nós passamos uma trena por lado de cá, né? E fazemos o Sul é nosso país. Os candidatos citados pelo bolsonarista são Ratinho Júnior e Eduardo Leite, que buscam se colocar na disputa. Nas redes sociais, ele foi duramente criticado pela fala:
A vereadora de Recife do PT, Liana Cirne, chamou o discurso de xenofobia disfarçada de gracinha. Para ela, não é piada, e sim preconceito. Já Leonel Camazão, vereador de Florianópolis pelo PSOL, frisou que os mesmos que se dizem patriotas são os primeiros a falar sempre em separar o sul do Brasil do resto do país, e relembrou: o separatismo é considerado crime no Brasil, na mesma lei que engloba crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo atos que atentem contra a integridade territorial e a soberania nacional. Filho de ex-ministro Gilson Machado passa vergonha ao tentar defender o pai usando uma foto de Trump e atacando Moraes. Filho de Gilson Machado Neto, o ex-ministro sanfoneiro de Bolsonaro, o vereador Gilson Machado Filho surtou ao comentar a prisão do pai. Em discurso na Câmara do Recife, ele atacou Alexandre de Moraes, repetiu o discurso de perseguição e passou vergonha ao segurar uma foto do pai ao lado de Donald Trump enquanto falava sobre integridade. Esse daqui, é um homem íntegro, de bem, que é reconhecido pelo seu trabalho não só no Brasil, mas mundo afora. A realidade, vereadores, é que a gente tem esse texto aqui, mas eu poderia jogar a Constituição. É isso que o ministro Alexandre de Moraes faz no nosso país. Ele pega a Constituição brasileira e rasga. Ele hoje está se achando o ditador do Brasil, demais vereadores. E eu, como filho, como quem está sofrendo com as decisões do ministro Alexandre de Moraes, fico muito triste. Na última sexta-feira, Moraes revogou a prisão de Gilson, mas afirmou que há indícios suficientes de que ele tentou ajudar Mauro Cid a escapar da justiça, o que pode caracterizar obstrução de investigação em um caso de organização criminosa. Segundo a Polícia Federal, Gilson Machado tentou conseguir um passaporte português para Cid em maio de 2025, no Consulado de Portugal em Recife. A liberdade provisória foi concedida com o cumprimento de algumas condições, como o comparecimento quinzenal à justiça, proibição de deixar a comarca, entrega do passaporte com impedimento de emitir um novo e proibição de sair do país. PL e Centrão querem derrubar medida do governo Lula que exige negociação com sindicatos para liberar comércio nos feriados. Está marcada para esta segunda-feira, dia 16 de junho, uma votação na Câmara dos Deputados que pode derrubar uma das principais medidas do governo Lula em defesa dos trabalhadores do comércio. Trata-se da Portaria número 3.665, editada pelo Ministério do Trabalho, que impede o funcionamento de supermercados, farmácias, concessionárias de veículos e outros setores do comércio em feriados nacionais, sem que haja uma convenção coletiva entre patrões e trabalhadores. A regra daria mais poder de barganha para os sindicatos, exigindo que os trabalhadores recebam folga compensatória, pagamento em dobro ou vale alimentação para trabalharem nos feriados. Mas a medida enfrenta forte resistência da oposição, de empresários e de parlamentares ligados ao Centrão, que tentam derrubar a portaria antes mesmo de ela entrar em vigor, prevista para 1º de julho. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, já adiou a implementação 4 vezes e tem dito que, sem acordo entre sindicatos e empresários, a entrada em vigor seguirá sendo prorrogada. A portaria de Lula revoga uma medida de Bolsonaro que liberava o funcionamento irrestrito do comércio nos feriados, ignorando a exigência legal de convenção coletiva. Para especialistas, a regra criada em 2021 era inconstitucional. Para entidades como a CUT e a Contrax, a nova medida é essencial. Ela garante que o trabalhador não seja obrigado a abrir mão do descanso sem receber nada em troca. Já deputados do Partido Liberal dizem que a medida é inviável, citando como exemplo cidades sem sindicato estruturado. Mas por trás do discurso técnico, o que há é uma articulação política para enfraquecer os sindicatos e manter a lógica do trabalho precário. Lula embarca para o G7. Depois de anos de exclusão, Brasil volta a ser convidado para encontro dos grupos. O presidente Lula embarcou nesta segunda-feira para o Canadá, onde participará da cúpula do G7, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Apesar de o Brasil não fazer parte do G7, Lula tem sido convidado para representar o país, que passou anos excluído das reuniões. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a reunião deve tratar de temas como segurança energética e preservação ambiental. Uma das prioridades de Lula na viagem é convidar os líderes mundiais para a COP30, a Conferência do Clima que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. O presidente também tem na agenda reuniões bilaterais com outros chefes de Estado, como o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.